Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vou falar sobre as leituras do mês de agosto de 2017. Eu terminei o mês de julho com algumas leituras em andamento, mas eu tinha recém começado a ler mesmo, e então em agosto eu terminei vários livros. Um deles que eu terminei e que eu já mencionei no vídeo anterior de leituras foi a HQ Mouse do Art Spiegelman. Essa é uma HQ sensacional, eu acho que todo mundo deveria ler. Além de ser quadrinhos, que é sempre uma delícia de estar em contato, é uma história que a gente precisa conhecer, a gente precisa falar sobre o Holocausto. E aqui tem muito disso. E essa história vai falar de um sobrevivente judeu que é justamente o pai desse cara aqui. Então o Art decide falar sobre a história do pai dele, porque ele acha que é uma coisa realmente necessária, falar sobre pra gente não esquecer, né? Falar pra manter a memória daquela situação tenebrosa que foi, porque a gente não pode deixar que coisas como essa aconteçam novamente, né? Então ele resolve contar a história do pai dele e ele vai falar sobre a questão da sobrevivência, né? Ele vai contar, assim, do período do Holocausto, vai falar um pouco da vida do pai dele antes da Segunda Guerra Mundial e vai falar também da vida dele durante a Segunda Guerra até o momento em que eles foram presos, né, e levados para os campos de concentração. É uma história muito interessante, desse homem aqui. Ele era polonês, a família toda do Art Spiegelman é polonesa, e eles foram tratados como lixo, né, como escória humana, enfim, como todos os judeus daquela época, mas ele não perde o humor, e isso é muito bacana. O traço dele é muito bonito, o jeito como ele não esconde os problemas que ele teve de relacionamento com o pai dele, que era uma pessoa realmente difícil, isso não fica escondido, ele fala sobre esses problemas, ele fala sobre todos os pontos negativos da personalidade do pai, que ele não tem orgulho de ter herdado, né? E entrar em contato com um tipo de história desses com imagens é sempre mais tocante. Não é porque a gente não saiba que existiu, mas é porque quando a gente vê a imagem não tem como disfarçar, não tem como amenizar o impacto que a imagem tem no leitor. Tá ali, tá explícito, né? Tá na cara, não tem como a gente negar, não tem como fugir do incômodo que a imagem traz, que é bem mais direto e incisivo do que quando a gente lê, por exemplo. A gente pode ler e pode dar uma atenuada até mesmo para se proteger, e aqui na imagem não tem isso, e eu acho muito bacana. O livro é dividido em duas partes. A história do sobrevivente, Meu Pai Sangra a História, é a parte 1, e aqui meus problemas começaram, que é a parte 2. Que aí ele vai falar um pouco mais sobre ele mesmo, né? Como ele lidou com aquilo, com aquelas memórias, e quando o pai morreu, ele precisava escrever e o pai já não estava mais lá para ele poder contar algumas coisas e ele teve que reconstruir e preencher lacunas, enfim, é bem legal também. É uma história sobre a guerra, é uma história sobre o Holocausto, sobre os judeus, é uma história que faz a gente pensar no outro, né? Faz a gente se colocar no lugar do outro, e eu acho esse sempre um exercício muito válido, e por isso eu recomendo a leitura de Mouse, que com certeza vai agregar muita coisa sobre o conhecimento que a gente tem, né, dessa história, e vai fazer a gente repensar, assim, em alguns conceitos na forma como a gente encara a vida e na forma como a gente encara as coisas que a gente tem na vida, os privilégios, as possibilidades de escolha, enfim. Foi uma das melhores leituras desse ano, com certeza. Depois eu terminei de ler Andarilhos, que é um livro que eu gostei bastante de ler, eu já fiz resenha sobre ele, já falei bastante sobre esse livro aqui, tanto aqui quanto no Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram, siga lá, porque lá eu coloco bastante atualização das leituras que eu tô fazendo. E a resenha eu vou deixar linkada aqui pra vocês conferirem. Não deixem de assistir, porque realmente é um livro que eu recomendo bastante para que se conheça a literatura contemporânea brasileira. Depois eu terminei de ler A História da Menina Perdida. Eu vou deixar a capa aqui do lado porque eu não tô mais com o livro, porque eu emprestei pra minha sogra terminar de ler. Eu fiquei muito contente com o final dessa história. Na História da Menina Perdida, então, a gente vai ter a parte da velhice, né, do amadurecimento da vida adulta, até chegar à velhice das duas personagens principais, que são a Lenu e a Lila. A gente vai acompanhar todo o desenrolar da vida das pessoas ali do bairro, a gente vai acompanhar a carreira da Lenu, a gente vai acompanhar elas tendo filhos de novo, e esses filhos crescendo,
E é como sempre uma história crua, uma história pesada, uma história sincera, apesar de tudo, ela é muito sincera. E daí que gera a identificação com o leitor, porque a gente vê, poxa, isso aqui eu poderia estar passando, ou então isso aqui eu já passei, eu já senti uma coisa dessas. É muito verdadeira, os sentimentos são muito verdadeiros, são muito intensos e variam muito conforme o humor dos personagens, e eu acho isso fantástico na escrita da Ferrante. Então sim, eu adorei a história da Menina Perdida. Não é o meu livro favorito da tetralogia, o que eu mais gosto é a história de Quem Foge de Quem Fica, mas mesmo assim eu acho que foi super válido, valeu cada página, ela se enrola bastante, ela se repete bastante, mas isso foi bom pra mim porque eu sou péssima de memória, então me fez relembrar as coisas que eu já tinha esquecido dos outros livros, então tá ok. Foi um resultado super positivo, eu adorei o final da série napolitana e eu vou fazer um vídeo depois falando sobre toda a série pra falar melhor um pouquinho. E eu estabeleci como meta também no mês de agosto terminar de ler um livro que eu tava lendo desde março, que é Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, que é um calhamação, mas faltavam mais ou menos umas 200 páginas, pouco menos de 200 páginas, então eu disse, não, de agosto não passa, e eu vou terminar de ler sim. E dei um ligeirão na leitura, me foquei aqui nos Detetives Selvagens e consegui terminar. Que livrão! Eu terminei e não sabia dizer se eu tinha gostado ou não. Fiquei uns dias matutando e depois eu fui assistir algumas resenhas importantes. Eu assisti a resenha não, comentários de leitura. Eu assisti esses comentários da Aline Aimee, também da Isa Vick e também da Tami, do Literatami. Então, assim, esses comentários me ajudaram a terminar de pensar sobre esse livro e eu acabei concluindo que eu adorei. É difícil de resumir Os Detetives Selvagens, só que eu posso adiantar que é um romance que prende mais pela forma inovadora, digamos assim, do que pelo enredo, porque o enredo é bem simplesinho. Trata da história de dois personagens que são dois aspirantes a poetas que estão no México, eles não são do México, mas estão no México lá estudando e querem ser poetas, querem estar na cena literária, e esses poetas descobrem uma poeta que existiu no século XX e eles queriam saber mais sobre ela porque ela criou um movimento chamado Real Visceralismo e eles achavam aquilo fantástico. Essa poeta tinha por nome Cesária Tinajero e eles saem atrás da vida da Cesária, eles vão fazer uma busca pela Cesária. É isso. Só que não é só isso. Tem muito mais nesse livro. Esse livro é uma grande homenagem à literatura e eu vou falar melhor sobre ele porque eu vou fazer uma resenha. Eu me obriguei a fazer uma resenha porque ele merece ser mais falado aqui no YouTube e quando eu tiver a resenha eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Recomendo que conheçam o Roberto Bolanho. Se não quiserem começar por esse calhamaço, comecem por outro mais fininho, mas Os Detetives Selvagens é um livraço. Eu fiz um pequeno comentário lá no Instagram também, quem quiser conferir eu vou deixar linkado aqui embaixo. E, enfim, fica a dica de leitura, vale bastante a pena. Eu li também no mês de agosto, para o projeto Lendo Mais Contos, o livro Uns e Outros, que veio na edição da tag comemorativa de 3 anos do clube. Eu gostei bastante dos contos e das releituras. Alguns contos eu não achei tudo isso, algumas leituras eu também não achei tudo isso, mas de uma forma geral eu gostei bastante do resultado desse livro. Eu acho que foi uma bela sacada da tag fazer uma coisa dessas e eu quero falar melhor sobre ele num vídeo especial que eu pretendo fazer em breve e quando tiver o link no ar eu deixo aqui pra vocês. Eu li também rapidinho, em alguns minutos, esse livro, História da Ressurreição do Papagaio, que é do Eduardo Galeano. Na verdade é um livro infantil, bastante ilustrado, em que ele fala da história do papagaio, desse papagaio colorido aqui que eu não sei, não vou saber dizer o nome, nem a espécie, nem nada, que existe no Brasil. Quem fez as ilustrações foi um artista brasileiro do Ceará. Eu tô procurando aqui pra mostrar pra vocês uma das mais bonitas, essa aqui. Ele vai falar basicamente da história de como esse papagaio ficou com as penas todas dessa cor. É bem bonitinho, bem rapidinho de ler, é um livro gostosinho pra ler para uma criança, por exemplo, e eu achei bem bacana conhecer essa obra da Kozak Naif, para quem tem sobrinhos, filhos, afilhados, sei lá, para quem tem uma criança por perto, vale a pena ler com ela. Aí, depois disso, eu quis ler alguma coisa que me tocasse mais o coração, e aí eu fui direto ao Poemas da Wisława Szymborska, dizem que é mais ou menos assim que se pronuncia o nome dela. Essa é uma poeta polonesa, ela foi vencedora do Prêmio Nobel de 1996 e eu tava louca pra ler esse livro. Que surpresa boa, que coisa agradável de ler. Eu não queria ler ele todo numa sentada, mas eu acabei lendo porque era um poema melhor que o outro. Muitos me marcaram bastante. A Vida na Hora,
Primeira Foto do Hitler, Possibilidades também foi um que eu gostei bastante. E tem vários poemas muito bacanas aqui. Ela fala de coisas pesadas, ela fala da alma humana, ela propõe questões filosóficas na poesia e ao mesmo tempo ela tem um humor muito bem trabalhado aqui, uma ironia, ela dá uma cutucada em algumas coisas que a gente não pensa em brincar. E eu acho isso fantástico. Eu recomendo demais a leitura desse livro aqui da autora, sem falar que essa capa é linda. Dê uma olhadinha nessa capa, por favor. Olha isso. Isso aqui é demais. Isso aqui é fantástico, uma foto muito significativa. Eu gostei muito da Wisława e quero ler mais coisas sobre ela, e eu também pretendo mais adiante falar um pouquinho melhor sobre esse livro, talvez junto com outros livros de poema, mas fica a recomendação fortíssima. Leiam os poemas dessa autora, porque vale muito, muito a pena mesmo. Fazia muito tempo que eu não me tocava tanto com poesia. E para encerrar o mês com chave de ouro, eu li o tão aclamado, tão falado, tão problematizado O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro aqui foi um dos melhores que eu li esse ano, apesar do hype, apesar de já estar preparada para o que vinha, já ter visto muitas resenhas sobre ele. Eu gostei, eu adorei, funcionou comigo, tô super de boas com esse livro. E eu vou fazer uma resenha também sobre ele. É uma distopia, ele vai falar de uma sociedade diferente da nossa, em que o valor da mulher tá no poder de reprodução. É muito bacana, é escrito como se fosse um diário, assim, os pensamentos dela, da personagem principal, que é a Offred. A gente vê os sentimentos dela tendo que se adaptar àquele novo estilo de vida, digamos assim, e é perturbador, é assustador em algumas partes, pelo menos eu me assustei, assim, da forma como foi dito aquilo, sabe? Da forma como foi construída aquela cena, e, enfim, tem muitas coisas pra discutir aqui e eu vou fazer uma resenha sobre ele, então vocês aguardem que em breve vai estar no ar, se já não estiver, e a gente vai poder conversar melhor sobre O Conto da Aia. Mas fica a recomendação fortíssima. Eu acho que se a gente for sem expectativa nenhuma, sem ver resenha nenhuma, sem nada, a gente vai adorar o livro e eu espero que vocês gostem de ler também. Então é isso, essas foram as leituras do mês de agosto de 2017. Foi bastante coisa no total, mas é claro que eu tenho que considerar que desses 8 livros que eu li aqui, 4 deles eu tava já lendo em julho, então não foram os livros inteiros que eu li, mas enfim, foi um resultado positivo, consegui terminar leituras que estavam encalhadas, li outras coisas que eu queria muito, que chegaram há pouco tempo aqui em casa e eu finalmente consegui colocar, né, fazer fura-fila, e eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já leram alguns desses livros aqui, comenta aqui embaixo, me diz o que achou. Se gostou desse vídeo, deixa um joinha, que isso ajuda bastante na divulgação do canal, e a gente se vê no próximo vídeo.